O corpo de Santa Teresa d'Ávila foi exumado mais uma vez e foi encontrado incorrupto. O que isso quer dizer? A princípio, nada. O corpo de Santa Teresa d'Ávila, ele foi exumado já desde faz 4 séculos, 5 séculos. Santa Teresa morreu em 1582. Em 1583 já tinham exumado o corpo dela e já tinham encontrado ele incorrupto. Os relatos da época falam que ele estava como estava enterrado. E já lá, nessa época, começaram a tirar alguns pedaços da santa, né? Por causa das relíquias. Então, Santa Teresa, ela estava no meio das suas fundações e ela faleceu em Alma de Torres e estava a caminho de Ávila. Nesse caminho, ela chegou a falecer em 1582, na noite mais longa da história, que a gente brinca, porque ela morreu da noite do 4 para o 15 de 1583, de outubro de 1583. Ela morreu na noite onde houve a troca do calendário. Ela faleceu no começo da noite, cerca de 9 horas da noite, e aí só que se celebra a festa dela no dia 15, porque dia 4 já tinha São Francisco de Assis. Mas aí o que aconteceu? Ela foi enterrada em Alma de Torres e lá ficou por um ano. Um ano depois que ela morreu, os nobres de Ávila disseram não, ela tem que vir para Ávila porque ela estava querendo vir para Ávila. E aí exumaram ela e quando descobriram que estava incorrupta, separaram, né? Tiraram uma mão, uma perna e algumas partes. E aí levaram. Mas lá na frente, né, quando chegou em Ávila, já tiraram um dedo e a mandíbula. Então, assim, Santa Teresa, ela está incorrupta, mas não está intacta. Não se sabe exatamente, e isso também é uma coisa que vai ser estudada agora, se é realmente milagroso o fato dela não ter sido corrompida, né, comida pelos né, normal, pelo tempo, né? Mas assim, se vê que ela está mumificada. Depois teve uma entrevista com o postulador geral dos carmelitas e com o superior dos carmelitas e viram assim que ela está escura e que para o padre, que não é especialista, ele não reconheceu. E ele até falou, para os especialistas dá para reconhecer que é Santa Teresa d'Ávila. Ela tinha esse sepulcro lá em Alma de Torres tinha sido aberto em 1914. Então, mais de 100 anos atrás, né? E tem algumas fotos em preto e branco e são muito parecidas. As fotos em preto e branco que se tinha e o que se foi visto agora é que estão muito similares, ou seja, não teve decomposição nesse interim. Mas a gente tem que entender também que ela estava em um caixão selado, né? Ela estava num caixão de prata, selado, literalmente a 10 chaves, né? Tinham 4 chaves nesse caixão de prata e mais 3 chaves fechando o túmulo em pedra, né? Então, ela estava a 7 chaves. Enfim, mais chaves, assim, são várias etapas de várias chaves e vários tinham essas chaves. O superior geral mandou a chave lá dele de Roma, tinha um nobre de Alma de Torres que tinha 3 chaves e tinha o superior e a chave não sei onde, várias chaves que se reuniram para abrir. Então, assim, o fato dela estar num lugar praticamente hermeticamente fechado já pode ser uma explicação dela estar incorrupta. Então, e o porquê que abriram então? Primeiro, para ver o estado de conservação, né? Porque como as relíquias de Santa Teresa, como eu já falei, se espalharam, né? Teve a mão de Santa Teresa, que hoje está em Ramos, se não me engano, lá na Espanha, que foi trazida a Alma de Torres também para ser estudada,
ela ficou na mão do Franco, né, do ditador Franco durante algum tempo. A mão dela ficou em posse do Franco durante muito tempo. E foi devolvida pela filha do Franco para os carmelitas lá em Ramos. A mandíbula de Santa Teresa ficou em Portugal um tempo. Se não me engano, ainda deve estar lá em Portugal, mas eu lembro que foi para Portugal logo depois. Então, assim, Teresa, existem várias partes de Teresa que estão em diferentes estados de conservação. Então, os carmelitas decidiram fazer um estudo para saber como conservar melhor as relíquias de Santa Teresa para que ela dure, né, para que as suas relíquias durem por mais alguns séculos que venham. Então, não tem nada milagroso. Outra coisa que querem saber também com esses estudos, né, vão agora entre 28 e 31 de agosto, vão tirar fotos, vão tirar raio-x e vão pegar algumas amostras, né, de tecido para estudar. Um dos objetivos dessas amostras é entender de que foi que ela morreu. Porque como ela não falava sobre... Ela falava um pouco, assim, muito esporadicamente sobre o que ela estava sentindo, mas não se sabe exatamente. Eu vi até um estudioso, né, no tempo que eu estudava, que deu um parecer dizendo que ela tinha morrido de câncer de útero. Mas, assim, outros falaram que ela teve um ataque cardíaco, né, de fala da transverberação de Teresa, e realmente tem um sopro, tem uma marca no coração dela, né, desse evento, que literalmente deixou uma marca física sobre ela. Então eles querem ver, por exemplo, com o estudo do pé dela, de um dos pés dela, já viram que ela tinha algumas coisas lá no pé, eu não vou saber explicar porque eu não sou médico, que tornaram o caminhar dela muito difícil. Mas ela continuava caminhando e ela não reclamava do caminhar dela, mas ela reclamou assim, no final de muito cansaço, de extremo cansaço, e alguns chegaram a dizer que ela morreu de cansaço, mas ela já tinha mais do que o dobro da expectativa de vida daquela época, né? Então querem descobrir de que foi realmente que ela morreu, se a doença dela deixou algum traço, para saber se realmente tinha sido câncer ou se tinha sido outra coisa, e entender um pouco melhor dos últimos anos da vida dela, né, graças a esse estudo. Então é isso. Então, quais são as etapas que vão acontecer? Primeiro, agora a exumação, abriram. Agora, os estudiosos vão tirar fotos, vão tirar exemplo, vão fazer raio-x, vão fazer o que podem. E aí depois essas amostras, essas fotos, esses raio-x vão ser levados para a Itália, e lá na Itália vão ser estudados, e num futuro, que para isso não tem prazo, vai ser... vão dar alguma resposta, se Deus quiser, alguma dessas perguntas que nós temos sobre Santa Teresa. Então, só para vocês entenderem. Então, eu vi até gente perguntando se era Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus é francesa e morreu faz 2 séculos. Teresa de Ávila, espanhola, do século XVI. Eu espero que tenha ajudado a entender um pouco mais essa situação. Se você tem interesse sobre a vida de oração, sobre a vida de Teresa d'Ávila e sobre a espiritualidade, me segue aqui. E eu estou guardando, eu procuro sempre deixar uma meditação do Evangelho e ajudar você na sua vida de oração. Então Deus abençoe, fica por aqui, eu espero que você siga e compartilhe se você gostou desse vídeo. Deus abençoe.